A Colômbia Britânica é uma província de contrastes impressionantes, uma terra onde a grande floresta ursa, sozinha, se estende por uma área maior que a Suíça, mas permanece quase desconhecida até mesmo para aqueles que vivem nas proximidades. Por trás das imagens de cartão postal de Vancouver e Whistler, esconde-se uma geografia que redefine as regras da sobrevivência. Fiordes mais profundos que montanhas são altos, rios que constroem e destroem seus próprios deltas e climas tão extremos que espelham a Espanha em um vale e uma floresta tropical no seguinte. Como uma província pode abrigar tantos mundos ao mesmo tempo, e que forças ocultas moldaram seu povo, sua economia e sua sobrevivência? As respostas podem surpreender até mesmo os habitantes da Colômbia Britânica que viveram a vida toda. Parte 1. Onde as montanhas encontram o mar. 1. Howe Sound, o fiorde verdadeiro mais ao sul. Por mais próximo que o horizonte pareça, Howe Sound não é uma baía, mas um fiorde esculpido pelo gelo do final do Pleistoceno e depois submerso pela elevação do nível do mar pós-glacial, tornando-o o fiorde verdadeiro mais ao sul da costa do Pacífico da América do Norte. A rodovia 99 traça um vale em forma de U, como manda o figurino, passando por Squamish, onde o polimento glacial ainda brilha no granito, e a recuperação desde as ordens de limpeza da década de 1990 trouxe de volta desovas de arenque, leões marinhos e até mesmo lontras marinhas. Indústria e ecologia agora compartilham um estreito corredor definido por marés e paredões. Um fiorde que perdoou, lentamente. 2. Nightingale, um rio de água salgada com 100 km de extensão. A partir desse fiorde perdoado, a escala explode em Nightingale, que leva o Pacífico aproximadamente 100 km para o interior, entre penhascos que se elevam como portões aprendendo a respirar. As soleiras de maré aqui traduzem a força lunar em ondas estacionárias na cheia máxima, e os ventos que descem da geleira podem acumular ondas em faces curtas e íngremes que desafiam até mesmo grandes barcos de alumínio para guias. Ursos pardos pastam em prados de junco em Glendale Cove, enquanto o Eolachon corre entrelaçando ecologia e tradição. Um corredor onde a distância multiplica o perigo. 3. Corredeiras de Naquacto, entre as correntes de maré mais rápidas da Terra. A distância se transforma em velocidade nas corredeiras de Naquacto, onde a corrente através do estreitamento ao redor de Tuet Rock foi medida acima de 15 nós e é considerada ainda maior por marinheiros que cronometram a folga como cirurgiões. Os antigos lenhadores literalmente acorrentaram a pequena ilha a guindastes de âncora contra a alavanca da lua, uma solução que soa folclórica e que ficou registrada em aço. Mesmo os capitães modernos respeitam essa aceleração e esperam pela breve trégua. Um canal que se comunica por meio de ordens. Aliás, cada minuto que você viu até agora é resultado de uma pesquisa minuciosa em mapas, arquivos e fontes que a maioria das pessoas nunca encontra. Se você valoriza esse nível de profundidade, assinar é a melhor maneira de apoiar o tempo e o esforço investidos. 4. Sokunkunchuk, a cachoeira horizontal diária. Ordens se transformam em ritual no estreito de Sokunkunchuk, onde uma diferença na altura da maré pode gerar uma forte correnteza que os moradores locais chamam de cachoeira horizontal e onde os caiaquistas surfam como em uma pista de skate móvel. Espectadores se reúnem em penhascos acima da Sunshine Coast para observar faces verdes e vítreas se formarem e desaparecerem exatamente conforme o previsto pelas tábuas de marés. As lojas cronometram os intervalos de almoço para coincidir com o pico da maré, como se o Pacífico tivesse horário comercial. Um calendário escrito em ondas. 5. A sombra de chuva da ilha de Vancouver, jardins secos em um mar úmido. As ondas se transformam em vento atrás da espinha dorsal da ilha de Vancouver, que bloqueia as tempestades do Pacífico e projeta um longo cabo seco sobre a península de Saani e as ilhas do Golfo. A precipitação anual em lugares como Vitória ou Saturna pode cair para menos da metade do total a barlavento, permitindo que o medronheiro enrole sua casca vermelha e que os carvalhos de garre ancorem prados onde antes alimentavam as comunidades sali da costa. O mercado imobiliário e a agricultura seguem esse gradiente como um mapa oculto. Bolsões mediterrâneos criados pelas montanhas. 6. Verões mediterrâneos em Okanagan, Espanha escondida no interior. Desse mapa oculto, o calor se concentra no interior de Okanagan, onde os verões são oficialmente Köppen CSB, a classe de verões secos mediterrâneos compartilhada com partes da Espanha e da costa da Califórnia. Os vinhedos se estendem em terraços sobre antigos bancos glaciais acima de Osoios, Naramata e Lake Country, e as fortes variações diurnas ajudam a preservar a acidez mesmo nos quentes meses de julho, moldando uma economia vinícola que converte formações geológicas da Era do Gelo em fluxo de caixa moderno.
a Artemísia e a brisa do lago escrevem a assinatura do vale. Um vale que fermenta seu próprio sol. 7. Spotted Lake, uma paleta mineral que se pinta sozinha. O sol se transforma em química em Spotted Lake, perto de Osóios, onde a forte evaporação concentra sulfato de magnésio, cálcio e sódio até que o verão revele um mosaico de lagoas circulares brilhantes, cercadas por bordas minerais. O povo Sioux Okanagan reconheceu por muito tempo a importância curativa do local, enquanto as operações do início do século XX extraíam sais para munições, deixando uma nota de rodapé humana em uma tela geoquímica. Cada seca redesenha o padrão com precisão paciente. Uma tela renovada pela seca. 8. O rio Fraser, um gigante de fluxo livre que constrói terras. A partir dessa tela, a história se expande para o Fraser, um dos grandes rios da América do Norte sem barragem em seu curso principal, uma exceção política e ecológica que preserva uma cheia completa. A cada primavera, ele transporta milhões de toneladas de sedimentos do planalto interior para a costa, formando as terras baixas do delta de Richmond, ocupadas por portos, fazendas e subúrbios, apenas para que as tempestades de inverno recuperem parte delas. O delta avança e recua como uma fronteira viva. Um construtor que edita seu próprio projeto. 9. A Grande Floresta Ursa, uma catedral de musgo do tamanho de um país. Essa fronteira viva se abre para a Grande Floresta Ursa, com cerca de 6,4 milhões de hectares, maior que a Suíça, onde colunatas de cedro sustentam nuvens e a migração de salmões alimenta lobos, águias e até mesmo a própria floresta por meio de nutrientes marinhos. Acordos históricos finalizados em 2016 estabeleceram a gestão baseada em ecossistemas, que combina administração responsável, patrulhas de guardiões, exploração madeireira seletiva e economias comunitárias, de Bella Bella a Artley Bay. Aqui, a conservação foi negociada como infraestrutura, em seguida, aplicada pelas marés e pela chuva. Uma floresta em escala nacional que vota com a chuva. No entanto, se a água pode ensinar a pedra a se mover e as florestas a devorar o mar, o próximo capítulo da costa explica como o gelo e o fogo forçam a pedra a ceder, erguendo vulcões de topo plano sob geleiras e esculpindo monólitos que respiram o clima. Uma dobradiça onde a costa do Canadá confessa o calor. Parte 2. Gelo, fogo e pedra. 10. Savamustife, uma parede de granito que respira o clima. Por mais tranquila que Squamish pareça da rodovia, o Savamustife se eleva a quase 700 metros acima da linha da maré em 3 cumes em forma de cúpula, uma face granítica que rivaliza com as paredes de Yosemite em presença e física. Folhas de esfoliação se desprendem como páginas onde a pressão antes se elevava durante o soerguimento, deixando leques de talude que mapeiam séculos de desmoronamentos na base do penhasco. Escaladores traçam sistemas de fissuras criados quando o magma esfriou, enquanto rajadas de vento do Howe Sound arremessam a parede em um ruído branco repentino que ecoa pelo vale. Uma montanha que se sincroniza com quedas d'água. 11. Tuias, vulcões achatados pelo peso do gelo. As quedas d'água dão lugar ao fogo congelado em pleno movimento no extremo norte, onde as tuias se erguem como vulcões de topo plano em costas íngremes que entraram em erupção sob a calota de gelo da cordilheira. O magma encontrou água de degelo pressurizada, resfriou-se em vidro e palagonita, e foi coberto com lava subaérea quando a geleira diminuiu, imprimindo uma assinatura plana em um cone que deveria ter sido pontiagudo. A Colômbia Britânica deu nome à formação geológica por meio do rio Tuia e do morro Tuia, exportando uma palavra canadense para a geologia global. Montanhas certificadas pelo gelo. 12. O cinturão vulcânico de Garibaldi, a silenciosa linha de calor do Canadá. A assinatura do gelo continua acima do horizonte de Vancouver, onde o cinturão vulcânico de Garibaldi, o limite mais ao norte do Arco das Cascatas, atravessa o Monte Garibaldi, o Monte Kiley e o complexo do Monte Meager. A última grande erupção do Meager, há cerca de 2.360 anos, despejou pedra-pome sobre o Vale de Liloé e deixou zonas hidrotermais instáveis que os mapas de risco modernos ainda destacam para deslizamentos de terra e lahares. Fumarolas respiram através das bordas das geleiras, lembrando a metrópole que a subducção não se retira só porque a vista é bonita. Uma linha vulcânica escondida à vista de todos. 13. O Cone Tsiax, um sopro letal carregado pela memória. A visão se torna testemunho no Vale de Nais, onde o Cone Tsiax entrou em erupção no final do século XVII e liberou gases sufocantes que, segundo a história oral dos Nisga'a, mataram mais de 1.000 pessoas.
O fluxo basáltico represou riachos, redirecionou um rio e deixou campos que rangem como um alfabeto queimado sob os pés, cada fragmento uma sílaba de advertência. Ao lado da rodovia, o memorial une sismologia à soberania, colocando luto e geologia na mesma frase. Um rio outrora movido pela perda. 14. Caldeira Silvertrone, um círculo enterrado sob uma coroa azul. A perda ganha escala acima dos fiordes onde o campo de gelo Ayudzuk esconde a caldeira Silvertrone, uma estrutura de colapso com cerca de 20 a 30 quilômetros de largura, cuja borda é costurada com cones mais jovens. Imagens de satélite revelam um anel parcialmente apagado pela neve, enquanto o trabalho de campo relaciona sua composição química ao mesmo motor de subducção que alimenta a cadeia Garibaldi ao sul. Sombras de fendas traçam uma arquitetura de calor que a maioria dos mapas ignora porque a neve parece atemporal. Uma coroa de fogo sob a neve. 15. Cachoeira Unlen, um sermão de 400 metros que ninguém ouve. A neve alimenta uma borda em Tvedsmuir Sul, onde a Cachoeira Unlen cai cerca de 401 metros em uma única queda livre do Lago Turner para o sistema Ainarco, estando entre as cachoeiras de queda única mais altas do Canadá. Não há estrada até a borda, hidroaviões percorrem os últimos quilômetros desde o Lago Anaim e caminhantes descem em zigue-zague por trilhas que tremem com a névoa, de modo que o gigante do país se comunica principalmente com ursos e corvos. Spray desenha arco-íris para uma plateia que não aplaude. Uma catedral ouvida por poucos. 16. Skiers, rios que continuaram a correr dentro do gelo. Poucas testemunhas também observam as sinuosas cristas de cascalho que pontiam o interior, skiers depositados por rios subglaciais pressurizados em túneis enquanto a camada de gelo ainda cobria o planalto. Seus cumes agora se elevam alguns metros acima do pântano e das cheias da primavera, de modo que estradas de inverno, linhas de armadilhas e linhas sísmicas os utilizam como calçadas secas, um presente de um engenheiro desaparecido. Cada seixo arredondado lembra um rio que não podemos ver. Antigos canais transformados em estradas. 17. Cânion de mármore, turquesa onde o calcário interrompe a escuridão. Antigos canais terminam de forma surpreendente perto de Liloé, onde o cânion de mármore emoldura os lagos Pavilion e Turquoise em tons de água marinha, uma janela de calcário recortada em uma província dominada por granitos e basaltos. Microbialitos no lago Pavilion, nas proximidades, atraíram estudos análogos da NASA para a vida extraterrestre, enquanto escaladores se prendem a grampos em paredes pálidas que parecem mediterrâneas sob a luz de julho. O vento evaporativo grava ondulações como se um mar quente tivesse retornado brevemente à região de Fraser. Uma interrupção brilhante esculpida em pedra. 18. Ecos de carvalho de Garre e memórias de falhas geológicas que unificam o arco. As interrupções da pedra ecoam de volta em direção à costa, onde prados de carvalho de Garre e vestígios de medronheiro reaparecem em bolsões de sombra de chuva, lembretes silenciosos de que o microclima pode reescrever a mesma província com tintas diferentes. Sob essa colcha de retalhos reside uma rima estrutural, a falha da Rainha Charlotte ao norte, a subducção da placa Juan de Fuça ao sul e uma sutura de terrenos que chegaram como jangadas ao longo de centenas de milhões de anos. Economia, perigo e cultura se acumulam nesse registro tectônico, quer reconheçamos isso ou não. As paisagens compartilham um mesmo motor. No entanto, os fatos sobre fogo e gelo apenas preparam o palco para as forças que se escondem em linhas e encontros, onde rios dividem um continente, cores se recusam a se misturar, florestas engolem o mar e terremotos escrevem planos de aula no cascalho da praia. O próximo capítulo acompanha essas fronteiras silenciosas e as consequências que elas exigem. Uma linha que decide tudo. Parte 3. Divisões ocultas e forças silenciosas. 19. A divisória continental, onde uma gota de chuva escolhe um oceano. Por mais invisível que pareça em uma crista ensolarada, a divisória continental no sudeste da Colômbia Britânica envia uma gota de chuva para o oeste em direção ao Fraser e ao Pacífico, enquanto a próxima rola para o norte em direção ao Peace Mackenzie e ao Ártico. Antigamente, equipes de topografia instalavam marcos de bronze ao longo da linha de demarcação do terreno em Cootena e Iou, mas o derretimento da neve ainda faz a alteração final a cada primavera, canalizando pulsos através das ondulações do gelo. No campo de gelo Columbia, um passo pode abranger 3 bacias simultaneamente, uma corda bamba cartográfica com consequências reais para o salmão, as barragens e os portos rio abaixo. Linhas nos mapas gastam dinheiro. Uma fronteira que decide silenciosamente. 20. Os rios bicolores de Lytton, um encontro que se recusa a misturar.
Escolhas silenciosas tornam-se visíveis em Lytton, onde o límpido Thompson encontra o Fraser, carregado de lodo, e as cores correm lado a lado por quilômetros como bandeiras em disputa. A física dos grãos explica o espetáculo. O Fraser carrega farinha glacial, cujas partículas com menos de 62 microns permanecem em suspensão por mais tempo, enquanto a carga mais grossa do Thompson se deposita rapidamente em filamentos mais profundos. Os engenheiros chegam a ouvir uma mudança na acústica do cânion acima da junção, uma nota sutil que as equipes de transporte de carga interpretam como a previsão do tempo. Em 2021, a aldeia registrou 49,6 graus Celsius antes de um incêndio destruir ruas inteiras, e a confluência continuou em movimento mesmo assim. Duas águas, uma lição de inércia. Um aperto de mãos que mantém as luvas no lugar. 21. Salmão do Rio Adams, um pulso que avermelha um vale inteiro. As luvas são retiradas a cada 4 outonos, quando o ciclo dominante do salmão vermelho transforma o Rio Adams em uma fita escarlate viva e os bancos de cascalho em teatros de som. Um peixe que eclodiu aqui nada aproximadamente 400 quilômetros até o Pacífico, passa de 2 a 3 anos no Golfo do Alasca e depois retorna guiado por pistas olfativas medidas em partes por bilhão e um mapa magnético memorizado quando era um alevino. A corrida de 2010 ultrapassou 3 milhões de reprodutores, e estudos de isótopos mostram que seus corpos fertilizam as florestas ribeirinhas muito depois que as águias terminam. O turismo chega com câmeras, mas os nutrientes assinam os cheques. Um relógio movido a músculos. 22. Lago Ocootlis, o pluviômetro do Canadá levado ao limite. Os músculos cedem ao céu no lago Ocootlis, perto de Calen, onde os totais de 1997 atingiram cerca de 9.300 milímetros, um número que transforma valas em riachos e telhados em cachoeiras. A elevação orográfica comprime as baixas pressões do Pacífico enquanto elas se chocam contra a parede externa da ilha, acumulando dia após dia de chuva quente até que mesmo a casca dos abetos transpira. Os projetistas aqui dimensionam bueiros como canais urbanos, porque a água que não consegue passar moverá a estrada. Este é um registro onde cada hora de chuva multiplica os juros. Uma nuvem que se comporta como um rio. 23. Estuários da Grande Ursa, onde o salmão alimenta o cedro e o cedro alimenta o salmão. Rios de céu se tornam rios de carne nos estuários da Grande Ursa, onde os ursos arrastam o salmão para o solo da floresta e os ossos liberam nitrogênio marinho nos solos que mais tarde sombreiam os alevinos. Os núcleos das árvores mostram assinaturas enriquecidas de sobrescrito uma N por décadas após grandes corridas, uma memória química que faz com que os anéis do cedro se pareçam com registros de pesca. Quando a taxa de escape diminui, os valores isotópicos e o crescimento se atenuam, ligando a economia dos barcos ao silêncio do musgo. Guardiões patrulham não apenas em busca de caçadores furtivos, mas também de padrões que falam através da madeira. A floresta come o mar para alimentar o mar. Um feedback escrito em anéis. Se você achou que este vídeo valeu a pena, inscreva-se para que possamos continuar criando mais conteúdo neste nível. 24. Aida Gwaii, uma borda de plataforma que transforma ondas em alertas. Anéis se alargam em alertas ao longo da falha da Rainha Charlotte, perto de Aida Gwaii, onde a placa do Pacífico desliza pela margem e gera terremotos grandes o suficiente para redesenhar as linhas da praia. O evento de deslizamento de magnitude 8,1 em 1949 e a ruptura de magnitude 7,7 em 2012 soaram pelas sirenes de evacuação e elevaram bancos de mexilhões, enquanto tocos de cedro submersos sussurram tsunamis mais antigos ao redor de sítios de aldeias. A arqueologia data vestígios humanos de mais de 10 mil anos aqui, evidências de que uma rota de migração costeira contornava o gelo ao longo de florestas de algas tão ricas quanto corredores de supermercado. Um arquipélago se lembra do movimento melhor do que seus visitantes. Uma dobradiça que testa a memória. 25. Wells Grey, tetos de lava escavados por água repentina. A memória do fogo se estende por Wells Grey, onde basaltos do Mioceno e Pleistoceno se espalham em camadas escalonadas e o rio Clearwater posteriormente as fendeu em cânions coroados por cachoeiras. Elkin despenca 141 metros, formando cones de gelo de inverno tão altos quanto prédios de apartamentos apenas com a água pulverizada, um vulcão congelado alimentado pelo ar, não pelo magma. Basaltos em almofada ao longo de Mole Creek provam que a lava encontrou a água aqui, cada camada arredondada um sibilo fossilizado. O que parece um planalto calmo é simplesmente um teto sobre o trovão. Um teto cortado para revelar o trovão. 26. Os basaltos de Chilcoot, um planalto que termina como um fiorde com penhascos.
O trovão desaparece a oeste através de Chilcoot, um campo vulcânico que começou no final do Mioceno e pavimentou o planalto interior com pedra escura, apenas para encontrar uma guilhotina abrupta onde as montanhas costeiras descem em enseada como Dean e Burke. Estradas rurais retas serpenteiam por horas sobre antigos leitos de rios e então terminam em bordas onde o ar se torna profundidade e os rios desaguam no sal. O clímax chegou quando as geleiras aprofundaram os vales a níveis abaixo do mar e o Pacífico invadiu. Configuração geológica, cronologia glacial, aplausos marinhos. Uma mesa cortada até a borda. 27. Tatshenshini e Alsek, rios que votam com a gravidade, não com passaportes. As margens se dissolvem completamente no extremo noroeste, onde o Tatshenshini nasce no Yukon e na Colômbia Britânica e se entrelaça com o Alsek através de campos de gelo que criam seu próprio clima, saindo então pelo Alasca em direção ao Golfo. Em 1993, uma proposta de mina de cobre enfrentou uma disputa transfronteiriça. Em 1994, a região tornou-se parte de um complexo do patrimônio mundial da Unesco que liga Kluane, Wrangell Street Elias e Glacier Bay. Os praticantes de rafting leem os nunataques como os marinheiros leem as ondas, e os ursos pardos patrulham os cascalhos que parecem moedas recém-cunhadas. A bacia hidrográfica responde apenas à inclinação. Uma rota que pertence à descida. No entanto, essas linhas de encontro só terminam de desenhar o mapa se encararmos as ilusões na borda. Florestas que são florestas tropicais e campos de neve ao mesmo tempo, deltas que se expandem e desaparecem da noite para o dia, piscinas termais que respiram o ritmo das marés, enseada mais profundas que os picos acima delas e cidades que você só alcança de barco ou de avião. A última lição espera onde a estrada termina e a cor da água muda com uma pitada de rocha. Uma fronteira que se modifica enquanto você pisca. Parte 4. Bordas, ilusões e o país do fim da estrada. 28. Floresta nevada interior, uma floresta tropical que guarda o registro do inverno por mais longe que você viaje da brisa do Pacífico. Um bioma estranho sombreia os vales do Columbia e do Alto Fraser, onde cedros vermelhos ocidentais e cicutas se elevam acima da neve que se acumula a mais de 2 metros em invernos rigorosos e persiste como um segundo do céu. Os cientistas chamam-lhe floresta temperada interior, um paradoxo que absorve mais de 1000 milímetros de umidade por ano, mas congela o tempo suficiente para que as copas das árvores deslizem pelo próprio peso, alimentando troncos jovens tão largos como canoas. Os dendrocronologistas extraem amostras de troncos com mais de 8 séculos e encontram assinaturas de azoto que aumentam após o forte regresso do salmão, prova de que os nutrientes do oceano viajam para o interior nas asas das águias e nos trilhos dos lobos para fertilizar as árvores que mais tarde darão sombra aos alevinos. As serrarias outrora prosperaram com esta riqueza madeireira, mas depois vacilaram quando as proliferações de besouros e as oscilações do mercado expuseram a fragilidade das suposições mapeadas em pés-tábua. Os trilhos das avalanches cortam cicatrizes prateadas na escuridão, e os esquiadores leem-nas como calendários que contam tempestades em vez de dias. Mesmo em julho, a floresta cheira a cogumelos e pedra molhada, uma biblioteca organizada por inclinação e água de degelo em vez de por nomes de estações escritos em mapas. Uma floresta tropical que escreve na neve. 29. Ilhas do Golfo, bolsões mediterrâneos entrelaçados por um mar ao norte. A neve dá lugar ao sal na sombra de chuva que se estende atrás da espinha dorsal da ilha de Vancouver, onde as ilhas do Golfo nutrem medronheiros com casca que descasca como queimadura solar e carvalhos de garre que ancoram prados pontilhados por bulbos de camacia, outrora cultivados como jardins por famílias Salí da Costa. A precipitação anual nos bolsões voltados para o sul cai para menos de 700 milímetros, enquanto as geadas de inverno chegam como visitantes passageiros, permitindo que os figos amadureçam e que oliveiras experimentais testem o futuro de uma costa em aquecimento. Balsas serpenteiam pelos canais enquanto as correntes de maré desenham VS de mercúrio na água esmeralda, marcando frenesis de arenques que convocam leões marinhos para couros e águias carecas para traçar círculos no ar azul. No entanto, as cristas escondem uma aritmética mais dura, porque os solos finos sobre arenito retêm pouca chuva e as cisternas se tornam registros domésticos tão importantes quanto hipotecas quando julho se estende seco. O valor da terra aumenta com a incidência solar e a visibilidade, transformando o microclima em moeda corrente e convertendo prados em estudos de caso sobre gestão ambiental em vez de loteamento. Nas noites de verão, o aroma de tomilho seco paira sobre os penhascos rochosos e você poderia se sentir em algum lugar perto do mar Egeu, até que uma jangada de algas marinhas bate na costa como uma lembrança local. O calor sobrevive por um triz. 30. Hot Springs Cove, respiração geotérmica onde as ondas ditam o ritmo.
O calor se torna ritual em Hot Springs Cove, nas águas das Nações no Chanuto, onde uma falha geológica espelha água a quase 47 graus em degraus de basalto que descem até o Pacífico como uma escadaria de vapor. Os visitantes viajam 45 minutos de barco de Tofino ou chegam em hidroaviões que pousam entre as ondas, depois caminham por um calçadão de cedro com nomes gravados até piscinas que se enchem de calor quando a maré recua e esfriam quando o mar avança. A rotina parece humana, mas o motor é tectônico, parte da mesma história de subducção que ergueu o cinturão vulcânico de Garibaldi e deixou fumarolas respirando sob geleiras acima de Squamish e Pemberton. Em dias de neblina, a floresta aparece e desaparece enquanto corvos debatem a etiqueta de banhar-se com estranhos, e o ar cheira a sal e minerais que têm gosto de trovão em minúsculas. Você se senta com estranhos e se torna vizinho porque a água insiste em compartilhar, e cada onda altera a receita o suficiente para manter a lição sincera. No inverno, as tempestades tornam a margem selvagem e as poças pulsam como corações firmes sob a espuma voadora. O fogo bebe o hálito do mar. 31. Fiordes superprofundos, onde os vales são mais profundos do que os picos são altos. O hálito se torna profundidade em enseada como Butte, Jervis e Howe Sound, onde geleiras outrora esculpiram canyons em forma de U com tanta ferocidade que muitas bacias agora se encontram muito abaixo do nível atual do mar, enquanto as paredes acima mal ultrapassam 1000 metros. Isso é o superaprofundamento, um hábito glacial de erodir com mais força perto do centro do fluxo até que as depressões na rocha matriz mergulhem centenas de metros, posteriormente inundadas por um mar que seguiu o gelo em recuo com inevitabilidade paciente. As soleiras nas desembocaduras desses fiordes transformam as marés em ondas estacionárias e convertem a água calma em motores que oxigenam as camadas profundas apenas durante raros eventos de mistura, uma física que decide onde os camarões prosperam e onde a hipóxia espreita. As sondagens náuticas parecem anotações de um penhasco viradas de cabeça para baixo, menos 600 perto do meio do canal, depois um lábio raso que acumula as marés internas como um avarento. Hidroaviões cruzam a claraboia enquanto as equipes de rebocadores memorizam as janelas de folga como cirurgiões memorizam anatomia, porque as correntes aqui punem o planejamento impreciso com certeza hidráulica. Avalanches de neve escrevem vírgulas brancas em paredes negras todo mês de março, e em junho a pontuação derrete de volta em frases de musgo. O oceano mantém seus arquivos sob os pés. 32. Rio Peace, um rio teimoso que corta as montanhas rochosas em vez de contorná-las. Arquivos de superfície de força na extremidade nordeste, onde o rio Peace desafia as expectativas ao cortar as montanhas rochosas para leste em vez de contornar suas muralhas, um curso sobreposto estabelecido quando uma elevação mais recente surgiu ao redor de um rio mais antigo como a alvenaria construída após uma rua. O vale abre um corredor verde através de uma região austera, e seus cinturões de lodo sustentam fazendas cujas colheitas falam em bushels, enquanto o próprio rio fala em megawatts em barragens cuja política divide as mesas de jantar de Fort St. John a Hudson's Hope. Mesmo com concreto inserido em seu fluxo, o Peace ainda responde à neve acumulada e às linhas de tempestade, subindo com as ondas de calor das pradarias, baixando com as geadas precoces, provando que a gestão é apenas um dialeto, não uma língua materna. Afloramentos ao longo das margens se assemelham a uma memória em camadas de mares interiores e pantanos antigos, um registro fóssil que liga os silos de grãos e usinas de gás de hoje a litorais desaparecidos. Pegadas de alce cruzam bancos de lodo fresco ao amanhecer, e nuvens borbulham na vala como a respiração embaça um vidro frio. Um rio que discute com as montanhas. 33. Corte transversal em 3 etapas, a Colúmbia Britânica como uma escadaria do mar ao céu. As discussões se resolvem em arquitetura quando se corta a Colúmbia Britânica de oeste para leste e se encontram 3 grandes degraus, as montanhas costeiras, o planalto interior e as montanhas rochosas, uma escadaria construída a partir de terrenos soldados ao continente ao longo de centenas de milhões de anos. A primeira elevação captura as tempestades do Pacífico e as transforma em rios que descem em alta velocidade para estuários onde garças e salmões compartilham corredores de aço e carne. O segundo degrau se estende como planaltos polidos por lava, recortados por cânions onde as cidades dependem de um único moinho ou de um único festival para manter o ano unido, seus calendários entrelaçados com cronogramas de frete e temporadas de incêndio. O terceiro degrau eleva-se até o calcário e o quartzito, onde a divisória continental marca o ponto final para a água, a vida selvagem e o clima, enviando gotas de chuva para oceanos distintos e veados mula para migrações separadas.
As economias se acumulam nessa escadaria como carga, desde portos e equipes de filmagem até pomares e minas, passando por trilhos que precisam subir uma ladeira como a esperança sobe um amanhecer de inverno. Cada crise e cada período de prosperidade é apenas a mesma escadaria iluminada de um ângulo diferente. O alívio cria histórias. 34. Ilusões do Delta do Fraser. Terra que avança, recua e se faz passar por certeza. A história finge ser certeza onde o rio Fraser encontra o mar Salí e constrói um delta que parece terra, mas se comporta como uma maré escrita na lama. Cada cheia carrega milhões de toneladas de lodo do interior, acumulando novo solo sob Richmond e Delta, enquanto dragas mantêm as rotas de navegação em ordem e tempestades arrastam as praias de volta para o mar aberto. Loteamentos surgem em pântanos históricos e os chamam de bairros, depois memorizam silenciosamente rotas de inundação e exercícios com sacos de areia porque as tabelas de seguros lembram o que os folhetos esquecem. Os pantanos de Cranberry brilham em vermelho em outubro como se anunciassem que a agricultura aqui flutua em termos negociados, e os mapas de diques se dobram como origami porque cada linha deve se curvar com a água futura. Geólogos medem a subsidência do delta em milímetros por ano, enquanto planejadores contam a elevação do nível do mar em centímetros por década, e a aritmética se encontra na altura da maré de tempestade. Os aviões decolam de Sea Island. Por um instante, é possível ver a caligrafia do rio em meandros pálidos e canais escuros que se rearranjam ao longo dos anos, não dos séculos. A Terra ensaia a retirada todas as noites. 35. Cidade sem estradas, onde os horários seguem as marés e o clima, não os relógios. A retirada deixa bolsões que nunca convidaram o asfalto em primeiro lugar, comunidades costeiras do norte que você só alcança de barco ou hidroavião, onde um palete de supermercado depende de uma janela de tempo calmo e uma consulta médica de um teto de nuvens. Os portos isolados organizam seus calendários de acordo com as tábuas de marés e a disponibilidade de voos fretados. Os casamentos esperam pela maré alta e os times escolares por um vento fraco. Os trabalhos se acumulam em trios, colheita, guia, manutenção, porque redundância não é luxo, mas sobrevivência, e um motor de arranque quebrado pode paralisar a semana. Os mais velhos rastreiam tempestades pelo cheiro e pela linha no horizonte, depois ligam para os vizinhos quando o céu fica com um verde errado. O sinal de celular importa menos do que o canal VHF que uma criança aprende de cor pela primeira vez. A carga é medida em litros de combustível e pães, e o capital social se gasta como moeda quando você precisa de uma peça trazida por via aérea em um Cessna sem assento. Em um século obcecado por velocidade, essas cidades parecem manuscritos do futuro, não relíquias, porque a resiliência sempre começa onde as estradas terminam. O cronograma responde ao clima. 36. Lagos de farinha de geleira, turquesa elétrico escrito por pedra moída. O clima retorna à cor em lagos que parecem eletrificados, onde uma colherada de água brilha em azul esverdeado porque a poeira de rocha moída pelas geleiras fica em suspensão e dispersa a luz solar em direção aos comprimentos de onda curtos que nossos olhos perseguem. Bacias represadas por morenas, das montanhas costeiras às montanhas rochosas, compartilham essa assinatura quando a água do degelo as alimenta furiosamente, e a tonalidade muda com a estação à medida que o fluxo diminui e as partículas se depositam. Fotógrafos chegam com tripés ao amanhecer e capturam um cartão postal que esconde um relógio, porque a cor é mais forte quando o gelo está trabalhando mais rio acima. Os remadores aprendem que a beleza tem textura quando o lodo se molha sob o casco como seda com dentes, e os pescadores aprendem quais enseadas são claras o suficiente para as trutas caçarem à vista. Lugares famosos por essa luz atraem multidões, mas enseada tranquila sem nome capturam o mesmo encanto e o guardam como um segredo para qualquer um que se dê ao trabalho de caminhar um pouco mais. A pedra se torna luz, depois memória. No entanto, essas 9 bordas não amarram uma fita em volta da Colúmbia Britânica, mas revelam os fios com os quais toda a costa é tecida, desde o salmão que alimenta os cedros até os fiordes mais profundos do que as montanhas são altas, desde as fontes termais que respiram com as ondas até um delta que imita certeza e depois dá de ombros. O que resta depois dos passeios e dos mapas é uma província que se comporta como um verbo, sempre esculpindo, à deriva, remendando e ensaiando para a próxima tempestade. A lição, como sempre, é que a Terra não é pano de fundo, é a personagem principal e mantém seu próprio tempo, mesmo quando nossos relógios discordam. Uma fronteira que se reedita.